Muito bom dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. Zé Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. E hoje, galera, estamos aí mais uma vez com mais um vídeo explicando sobre a reforma tributária, controladoria de estoque. Mas antes de começarmos, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, dê aquele likezinho maravilhoso para nós, né? Aquele likezinho maroto, bonitoso lá para nós. Siga-nos para que nós possamos levar cada vez mais conteúdo legal para vocês. E mais uma vez lembrando, de maneira simples, de maneira tranquila, sem comentarmos muito sobre leis, né? Porque como sempre comento aqui, os nossos clientes jamais eles querem que nós falamos muito sobre leis, mas que sejamos direto e objetivo. Muitos vídeos nós acompanhamos por aí, onde os consultores falam sobre leis, decretos, projetos que vai impactar na sua empresa, aí o empresário fica pensando assim, né? Tá, como que eu vou agir? Exatamente isso que o Virgílio Contabilidade, através aqui do seu consultor fiscal, tributário e financeiro, leva até você de maneira simples e objetiva. Claro, se formos para falar sobre leis, sobre decretos, falamos também, tá? Mas a nossa intenção aqui para os nossos clientes é de maneira simples, direta e objetiva, ok? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos começar falando aqui, né? Lembrando, opa, sexta-feira, graças a Deus, hoje foi um pouquinho mais complicado de gravarmos nossos vídeos, né? Por que é complicado, né? Foi graças a Deus, a quantidade de clientes que estão nos adentrando ao nosso escritório com planejamento, né, do que já temos, e para os novos clientes que vão adentrar a partir do ano que vem, está ficando bem corrida aqui para o consultor e para o nosso pessoal, mas, né, estamos aí gravando mais um videozinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui o nosso bate-papo reto e objetivo, falando sobre a reforma tributária e também falávamos nos vídeos anteriores sobre a controladoria de estoque, aí enrola a língua. Lembrando mais uma vez, né, que nossos vídeos não são cortados pausados. Errou, vai pro ar do mesmo jeito. Aqui não tem frescura, é direto e reto, papo reto. Então vamos lá. Parametrização dos produtos e serviços do IBS, da CBS e do IS. Opa, vamos lá. Nós falávamos aí nos vídeos anteriores, como eu disse ainda há pouco, sobre a reforma tributária, controladoria de estoque, não errei agora, tá bom? E principalmente, o que isso vai afetar o seu negócio. Então vamos lá, o que acontece? Galera, é o seguinte. Cada produto existe internamente, tá? Uma NCM, tá? Lá na tabela TIP, tá? Não é a tabela FIP de carro, tá? Tabela TIP. E logicamente essa tabela existe lá todos os produtos com seus códigos, né? Grupos, subgrupos, suposição das NCMs, tudo mais e tal. Mas por que isso é interessante para vocês saberem? Ontem eu estava visitando dois possíveis clientes e pasmem, né? Nós estávamos analisando aí os seus estoques, né? Analisando o seu cadastro de produto, e o que nós percebemos? Tá? Os clientes, né? Os empresários estão perdidos, mas não por culpa deles, porque não está sendo passado para eles essa obrigatoriedade. Por que o meu cadastro tem que estar correto? Por que o meu cadastro, sendo correto, eu consigo fazer um planejamento tributário legal? Por que eu consigo pagar menos tributo dentro da lei, forma lícita, galera? Tá? É formalista que você consegue pagar menos tributos. Tá? Não vamos falar dos benditos, né? Erros, né, que se cometem aí para se criar uma fraude em cima do pagamento de tributo. Não há necessidade disso. A partir do momento que você começa a trabalhar certo, que você entende a sua tributação, que você entende o seu cadastro de produto, isso vai nos ajudar aqui no escritório Virgílio de Contabilidade a fazer um planejamento tributário legal, a fazer um planejamento tributário bacana. Porque se o cadastro está correto, vamos dar um exemplo e antes de adentrarmos, né, na não cumulatividade plena, da reforma tributária plena lá na frente, tá? Vamos imaginar na situação de hoje. Exemplo, nós compramos um produto, né, aqui no estado de São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo hoje, tá? No estado de São Paulo, e lá pelo artigo 39 ele sofre uma redução de base de cálculo. Então, no artigo 3º, 39, redução de base de cálculo de produtos alimentícios, ok? Então esse produto ele entra para nós, um exemplo aqui, eu comprei ele com crédito lá de 12% de ICMS, perfeito? Exemplo, comprei o produto, uma canetinha aqui, tá? Ela vale R$1.000, caneta cara, né? Vamos lá, R$1.000 essa caneta, e essa caneta com R$1.000, se eu comprar ela com nota, tudo redondinho, bonitinho, essa nota ela vai me transferir um crédito, legal? De 12%, ou seja, se eu colocar na minha precificação, é importante isso na reforma tributária, é importante isso no planejamento tributário, para que o empresário entenda, eu vou ter um crédito lá de R$120. Perfeito? Maravilha. Então, se eu subtrair um do outro, eu vou ter o meu custo ali do produto.
Perfeito? Mas quando eu faço a venda desse item aqui, tá? Que ele sofreu, ele tem essa redução da base de cálculo, tá? Não estou dizendo produto alimentício, estou inventando aqui um produto, uma caneta, para começar a entender, tá bom? O que vai acontecer? A minha venda desse produto é 18%. Opa, então pera um pouquinho. Eu comprei um produto com crédito de 12% e vou vendê-lo pelo um débito de 18%. Então a diferença de 12 para 18, o que o governo pensa, seja ele estadual, federal, enfim. Ele vai imaginar que o empresário, sabendo dessa temática, tá, do débito e do crédito na sua precificação correta, e é aí que mora o pulo do gato, tá, vai colocar essa diferença de 6%, não é diferencial, não, tá gente, tá? Essa diferença de 6% no seu centro de custo e vai aplicar para quem pagar? O seu consumidor, o seu cliente final. Só que a maioria dos empresários, não é ele que faz a precificação, ele contrata um profissional para fazê-lo, não consegue repassar esse custo para o produto, porque ele coloca lá, vou meter 40% de margem em tudo. Olha a imbecilidade da pessoa, não pode, o empresário está perdendo dinheiro, e aí não é culpa do empresário, é culpa de quem ele contratou, para que possa fazer a precificação correta e repassar o preço para o seu consumidor final. O governo subentende, tá, que o empresário está fazendo da maneira correta. Só que o empresário também acha que o seu profissional que ele contratou e pagando caro também está fazendo da maneira correta. E aí, se você tiver um sistema de gestão, não é indigestão, um sistema de gestão, que consiga fazer a precificação da maneira certa, onde o empresário deixa cadastrado essa diferença do ICMS, uma diferencial de alíquota, tá? Diferença da compra, do crédito e a diferença do débito, o próprio sistema já faz essa colocação. Então, se o cara lá for colocar 40%, o próprio sistema já vai acusar. Ô tiozinho, peraí, você está colocando aí esse valor de 40%, o seu cálculo aqui já está com esse 6%, ou pior, um produto que você compra importado, que ele vem lá com 4%, a tua venda 18%, poxa, você já está colocado essa diferença toda de ICMS para o seu cliente pagar? Aí que está o início da nossa conversa de hoje, o início do nosso bate-papo, que é o quê? A parametrização dos produtos e serviços para que possa atender o IBS, CBS e o imposto seletivo, o IS, mas não somente isso lá na frente, já tem que estar ocorrendo desde quando tu abre tua empresa, meu amigo. Será que está acontecendo? Porque o que eu mais vejo é os empresários falando que não está sobrando dinheiro, que os meus impostos estão muito altos. Mas será que ele está repassando corretamente o custo dele para o seu consumidor pagar? Ah, Israel, mas tem aí muita concorrência, o cara é desleal. Ok, eu entendo isso, realmente tem até no serviço de contabilidade, o Virgílio Contabilidade aqui também enfrenta isso. Tá? A minha esposa, proprietária do serviço de contabilidade, esse tempo atrás perdeu uma empresa, olha qual que ela cobrava um lucro real, R$3.000, e o cara, um contador, ofereceu o mesmo serviço, por R$400. Tem cabimento isso, galera? Só que é o seguinte, a minha esposa aqui no Virgílio Contabilidade, ela não abaixou a bola, não vou baixar, meu preço é esse, porque eu tenho qualidade, o preço é alto, mas eu tenho aqui uma estrutura grande, o preço é alto, mas eu tenho qualidade dos meus profissionais, tá? Eu não me formei em nenhuma filial por aí, tá? Então o que acaba acontecendo? Para vocês entenderem, preço, qualidade, nunca vão andar junto. Ah, eu vou comprar um carro premium, vou pagar lá R$1 milhão. Ah, eu vou comprar um carro premium por R$200 mil. Esquece, não é a mesma coisa. Então, preço e qualidade não andam junto. Claro que o atendimento ao cliente é diferencial, isso é o diferencial do Virgílio Contabilidade, porque nós vamos ao cliente, nós não esperamos o cliente vir até nós. Nós atendemos clientes aqui a 400 km de distância e o consultor, uma vez por mês, vai visitá-lo. Olha para você ver o nosso diferencial. Por isso que o nosso preço não é caro. Pensando em planejamento tributário, pensando em reforma tributária, nós estamos à frente. Investimos pesado em tecnologia. Investimos pesado em funcionabilidade. Vamos dizer assim, uma palavra mais interessante. Mas mas o que isso tem a ver com a minha empresa? Tudo, gente. Porque se eu estou falando aqui de investimentos em sistema, não é só a empresa fazer investimento em sistema. O governo, ele está vendo que as empresas estão sendo obrigadas a fazer investimento que não tinha antes para aumentar a arrecadação. Então hoje, com a Lei Complementar 214, está lá que nós estamos falando várias vezes aí, as análises em cima dos NCMs, ela é importante para que você pague tributo corretamente, não pagar menos tributo de forma errada. Então, tudo isso que eu estou falando até agora envolve-se que são várias pontas. O primeiro é lá o nosso cliente, que ele compra e faz a venda para o consumidor final, analisar o cliente, como que ele está fazendo essa venda, analisar se ele está tomando todos os créditos devidos,
ok? Se estiver tomando os créditos devido, por que não está sobrando dinheiro? Será que realmente as despesas, os custos deles estão muito altos? E é isso que o governo quer que vocês façam. Que vocês entendam o seu negócio. E o planejamento tributário, gente, para que vocês consigam pagar menos impostos dentro da legislação, ele passa sim pela análise do seu produto, sobre o seu cadastro de produto. Então esse vídeo hoje é para mostrar para vocês que concorrência vai ter em todo lugar. Seja na tua empresa, seja no escritório de contabilidade, seja advogados, advogados tributaristas, enfim. Só que o teu preço é o teu preço. Imobiliárias, né? Supermercado, material de construção, autopeça, enfim, todos os lugares têm as mesmas peças, né? Mas aí tem um atendimento. Então, gente, o que nós estamos falando aqui? Para que você consiga começar a ter mais rentabilidade no seu negócio e que você consiga fazer essa implementação correta da análise das NCMs, da tributação do seu produto. Não é apenas para cumprir uma obrigação acessória, uma obrigação principal junto ao fisco, mas é para entender se o seu negócio está tendo rentabilidade, se o seu negócio está tendo lucro. E o planejamento tributário feito de maneira correta, a sua empresa vai saber passar para você, através de relatórios, através do seu sistema de gestão, seus RPs, relatórios comprobatórios da rentabilidade. E se naquele momento os relatórios estão dando rendimento, estão dando fluidez, estão dando lucratividade, liquidez para a tua empresa e não está sobrando dinheiro, alguém está te roubando. Talvez seja você mesmo, talvez seja aí uma pessoa que seja muito de sua confiança, que muito nós vemos por aí, que está lá tendo acesso ao financeiro da empresa, está fazendo desvios, que acontece em qualquer lugar, qualquer empresa, seja pequena, média e grande, uma empresa familiar, acontece. E aí você começa a ter uma visão diferente. Então, o planejamento tributário em cima de produtos é importantíssimo para que vocês consigam entender, para que vocês consigam visualizar e como vai fazer essa parte dessa triangulação dentro da sua empresa e começar a entender. Então, vamos lá. O planejamento tributário tem algumas pontas. Primeiramente, o fornecedor que você está comprando. Segundo, o empresário em si, compra e vende. Terceiro, a contabilidade tem que estar junto, andando junto com o seu cliente, entendendo sobre a legislação tributária, fiscal, departamento pessoal, municipal, enfim, tudo, ok? Sequência, entender o que se passa no IBS, na CBS, no IS e o que isso vai afetar os seus clientes, tá? Tendo aqui sistemas de auditoria que já começa a fazer essa composição e começa a apresentar para o seu cliente a partir de 2026, janeiro de 2026, o que ocorreu em 2025, passando as suas vendas para a reforma tributária, como se fosse uma análise já antecipada. Como eu disse nos vídeos anteriores, nós já fazemos isso. Então, em janeiro de 2026, se assim Deus nos permitir, tá? Nós já estaremos passando para vocês, para os nossos clientes, qual vai ser o impacto da reforma tributária. E como eu disse em alguns vídeos, galera do céu, vai aumentar pra caramba. Vocês não têm noção do que vai ser aumento de imposto. Um cliente que nós, inclusive, ontem à noite estava fazendo, eu fiz 2 vezes para ver se era aquilo mesmo. Ele paga uma média de tributos no mês de 115, 125 aí por mês, 180 mil. Sabe o que vai acontecer isso? Eu já passei para ele que eu vou estar refazendo até o final do ano novamente umas 500 vezes, porque não é possível que, basicamente, o meu sistema não vai estar errado, que é um sistema de inteligência artificial, pegando a NCM para NCM, produto por produto, passando que a alíquota zero, que tem redução de 100%, 80%, 60%, enfim, está 40% em cima das alíquotas, sem calcular o imposto seletivo. Oh, meu pai! Bem-vindo ao mundo dos tributos. Aliás, o Brasil está sendo quase campeão e vai ser, com essa alíquota miserável aí de 28,5%, se for fixado pela Senado Federal, os empresários estão lascados, ok? Então é o seguinte, esse está sendo o primeiro vídeo, nós vamos dar sequência nos vídeos falando sobre a NCM, sobre a parte de parametrização dos produtos, corretos, serviços no IBS, CBS, o IES, que é imposto seletivo, tá? E vamos aí criar umas discussões agora que vai fazer o empresário repensar em algumas coisas que está acontecendo na empresa dele. Perfeito? Então nos aguarde aí para o segundo vídeo, que já estaremos aí finalizando e colocando no ar, ok? Abraço a todos, excelente final de semana que está findando aí, fiquem com Deus e até o segundo vídeo. Abraço!